Boas pessoal, daqui é Hatrat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que eu vos trago desta vez é uma sugestão para montar um PC um bocadinho diferente das habituais. Eu recebi uma mensagem de um subscritor meu, que depois de pedir autorização vos vou mostrar aqui. Para comentários eu não peço autorização porque eles são públicos por natureza, uma mensagem pessoal é diferente e portanto foi-me concedida a autorização e aqui está a mensagem que eu recebi. Podem ler e basicamente o que ele me está a pedir é uma sugestão para um PC para correr CSGO acima de 60 FPS ou pelo menos 60 FPS mais à partida não é preciso, eu vou explicar porquê, e em 720p e portanto eu perguntei depois disso qual era o orçamento e se era ou não também para gravar, porque isso vai mudar tudo, tanto o orçamento e se é ou não para gravar, e portanto a ideia é não ultrapassar os 400 euros e portanto ser utilizado também para gravar. E portanto eu hoje, depois de receber essa mensagem, eu estive com o nosso amigo Mr. Smokeoff, muitos de vocês devem conhecer de outros vídeos, e portanto aproveitamos e discutimos isto, tanto discutimos que isto tem que se fazer um vídeo, não dá só para responder à mensagem, tem que se fazer um vídeo porque vale a pena. Tem que se fazer um vídeo porquê? Porque normalmente quando eu faço uma recomendação para um PC Gaming, como qualquer outra recomendação, eu jogo pelo seguro. Se houver alguma probabilidade de a minha sugestão poder falhar em algum aspecto, para mim deixa de ser uma recomendação e eu tenho que passar para outra à frente. E é portanto que é por isso que eu nunca recomendo construir computadores tão baratos, por causa disso, e a minha filosofia aplica-se a outras coisas também. Agora, o que eu nunca pensei, ainda bem que recebi esta mensagem, é que muita gente que joga no computador joga CSGO, Minecraft, League of Legends eventualmente. Estes jogos exigem muito pouco recurso, muito pouco processamento gráfico comparado com outros como Battlefield, Far Cry, Dying Light, Assassin's Creed. Esses jogos mais pesados realmente exigem muito processamento gráfico que estes mais básicos em termos de processamento não exigem, e portanto se alguém realmente só joga este tipo de jogos não necessita obrigatoriamente de uma máquina mais potente. Agora, se vale ou não a pena gastar um pouco menos, isso é outra questão e iremos chegar lá mais para o fim do vídeo. E portanto, sendo assim, eu tentei, vamos tentar não ultrapassar os 400 euros e surgiu-me, fui criando aqui uma configuração e há alguns problemas que isto tem à partida, mas já vamos lá. Portanto, para o processador, uma configuração por 380, na loja da Alentec, 380 euros, 55 cêntimos, aos preços da data de hoje, isto vai flutuando um bocado, e portanto o processador temos um APU da AMD, e fanboys da Intel escusam de vir para aqui, porque para orçamentos apertados, o que conseguimos com pouco orçamento na Intel, terá que ser um dual core, e dual core, há jogos que já não suportam dual core, como por exemplo Far Cry 4 e o outro que eu me esqueci do nome, fantástico, me esqueci do nome agora, deixem-me ver, ajudem-me, vocês estão aí a olhar para mim com cara de estúpidos e eu aqui, não me lembro, Dragon Age Inquisition. Esses dois jogos deixaram, desde que foram lançados, não suportam processadores dual core, e para orçamentos apertados na Intel temos dual core, ou então processadores i3 que são na mesma dual cores, mas têm hyperthreading, portanto têm dois cores reais e dois virtuais. A questão é que isso vai ultrapassar bem dos 100 euros, bem acima dos 100 euros, apenas para o processador, e este APU é APU porque é processador mais placa gráfica junto, e portanto as melhores placas gráficas integradas em processadores neste momento, os melhores são da AMD. Os processadores da AMD não são os mais eficazes que temos no mercado, os processadores Intel são bem mais eficazes, mas paga-se por isso também, naturalmente. Em termos de gráficos on-board, a AMD tem para oferecer alguma coisa que se apresente, maioritariamente porque a Intel nem se preocupa em concorrer por aqui. E portanto, o que este processador consegue fazer é um quad-core. Portanto, é bem capaz de correr esses jogos mais simples,
E o facto de ser quad-core vai definitivamente ajudar na gravação do gameplay, sem sombra de dúvida. Não é crucial ter um quad-core, mas vai aliviar bastante em alguns casos. E se tiverem curiosidade, podem ver aqui este vídeo de J2Sense, que é um dos youtubers que eu costumo acompanhar. Portanto, ele tem acesso a imenso hardware, ele faz isto de vida, portanto é um profissional na área, e ele mostra aqui o que é que conseguem fazer com este APU da AMD. Inclusivamente ele está a testá-lo com o Battlefield 4, e portanto, depois se tiverem curiosidade vejam, mesmo com Battlefield 4, e então se forem 720p, dá bem conta do recado. Portanto, para CSGO não há problema nenhum em usar este processador mais placa gráfica, ok? Motherboard terá que ser uma motherboard simples para o orçamento apertado, portanto não há grande expectativa de overclock aqui, mas irão conseguir fazer algum. E aqui vem uma parte um bocado tricky, por assim dizer. Apenas 4 GB de RAM. Portanto, numa situação normal eu nunca recomendo 4 GB de RAM, porque há muitos jogos que vão encher essa RAM e vão pedir mais, ok? Mas para jogos mais simples isto é suficiente, 4 GB. É aqui um truque, porque eu escolhi propositadamente uma memória RAM que funciona a 1866 MHz e o padrão hoje em dia será 1600. Isto é muito importante num APU, uma razão muito simples. Quando estão a usar o APU, a memória gráfica vai ser a memória RAM. E quando a memória RAM é mais rápida, vai ter um impacto direto em aumento de desempenho nos jogos. Se estiverem a usar uma placa gráfica dedicada, eu inclusivamente hei de fazer vídeos sobre isso, com testes a fazer aqui na minha máquina. Se fizerem overclock a memória RAM ou comprarem memória RAM mais rápida, se tiverem a usar uma placa gráfica dedicada não vão notar diferença nenhuma. Na melhor das hipóteses, 1 ou 2 frames em 70 ou 80, portanto é capaz de passar de 80 para 81 na melhor das hipóteses. Quando estão a usar gráficos on-board, como a memória gráfica vai ser a memória RAM, aumentar a rapidez da memória RAM vai trazer benefício direto no desempenho nos jogos. Portanto, eu tive obrigatoriamente que sugerir para esta configuração 1866 MHz para a memória RAM, e faz com que seja um bocadinho mais caro comprar 4 GB, mas portanto para o orçamento que temos já não podemos incluir 8 GB, ok? É o primeiro grande sacrifício que se está a fazer aqui para caber neste orçamento. Fonte de alimentação, nada de especial, uma Corsair, marca de segurança para fontes de alimentação, até agora, no futuro não sei. Para já posso recomendar a Corsair para fontes de alimentação, 450 W chega e sobra, o processador não chega a consumir 100 W, o resto do sistema não chega a consumir mais 50, portanto isto nem vai chegar a 200 W de consumo, este sistema, portanto 450 W ainda vos dá liberdade para instalar uma placa gráfica no futuro, desde que não seja muito poderosa, mas irão poder instalar uma placa gráfica no futuro se optarem por esta fonte. A caixa, orçamento apertado, portanto milagres não são feitos, uma caixa muito simples. Isto sai um bocado fora das minhas recomendações para caixas. Tenho um vídeo da minha série Como Escolher dedicado à caixa e ao cooling, à refrigeração, portanto podem ver se quiserem saber mais detalhes. E portanto depois temos aqui um Western Digital de 1 TB. E portanto aqui é outro grande sacrifício. Eu já recomendei, já disse no outro vídeo, que se quiserem gravar precisam ter 2 discos rígidos, pelo menos é o que eu recomendo, no mínimo 2 discos. E alguém respondeu num comentário a dizer que só com um disco consegue gravar. É verdade, conseguimos gravar só com um disco, mas em muitos casos não. Em muitos casos vai-vos criar lag em jogos, no jogo, um lag na gravação ou mesmo um lag nos dois. Vai depender do jogo e das opções de qualidade que estão a gravar. Se aumentarem o bitrate para aumentar a qualidade de imagem, não tem a ver só com resolução. Se aumentarem o bitrate, significa que mais megabytes de informação estão a ser criados a cada segundo, portanto para aumentar a fidelidade da imagem, tentar reproduzir as cores originais, por exemplo, evitar perdas. Se aumentarem o bitrate, se aumentarem a resolução, se aumentarem os frames de gravação de 30%, o YouTube já suporta vídeos a 60 frames. Se quiserem aumentar isso, se estiverem a jogar um jogo muito pesado em termos de loads, portanto o mesmo disco rígido estiver a ler a informação para enviar para o processador e ao mesmo tempo a receber informação para ser escrita, um disco é um disco literalmente e tem uma agulha que está a ler a informação. A agulha não pode estar em 2 lados ao mesmo tempo, certo? Estes discos têm várias camadas, podem estar
tem vários, portanto, um disco é constituído por vários discos lá dentro atualmente e pode eventualmente ele estar a carregar numa camada num dos discos e estar a escrever para o outro, ou não, ou da forma como a informação está organizada naquele momento, ele está a escrever com a mesma agulha no mesmo sítio. Isso pode muito bem criar-vos lag, nem sempre cria, mas pode. Por isso é que eu nunca recomendo um disco. Eu não posso recomendar e depois, eu afinal tive aqui um problema, podia ter avisado que um disco pode ser mau. Um disco é um risco. Se querem gravar frequentemente, se é para experimentar uma vez, tanto faz. Se é para gravarem frequentemente para YouTube, se querem levar isto a sério, tem que ter pelo menos 2 discos e de preferência mais um para fazerem backups, ok? Portanto, é um risco que tem que se correr. Neste orçamento não cabem 2 discos, mas deixo a sugestão. Se tiverem um disco de um portátil que vão deixar de usar, deixam de usar o portátil até comprarem outro disco, tirem o disco fora do portátil, metam-no no computador. Se ele não tiver encaixe para discos de 2 polegadas e meia, é fácil, compram um adaptadorzinho, menos 10 euros ou 5 euros, um adaptadorzinho para o disco de 2 polegadas e meia caber no encaixe da caixa de computador na de 3,5, portanto podem fazer isso. Comprem um disco mais pequeno, se calhar por 40 euros. São sacrifícios que têm que se fazer, mas é para mim difícil recomendar apenas um disco, ok? E portanto, e assim, não cumprindo os requisitos mínimos, temos 380 euros. Portanto, é muito difícil mesmo para CSGO e gravar, gastar menos que 400 euros, ok? Portanto, é a melhor recomendação. Se fosse eu, se eu estivesse nessa situação, ter apenas 400 euros para gastar e querer gravar e, portanto, jogar CSGO, era isto que eu faria para mim, mas iria definitivamente gastar mais algum dinheiro noutro disco rígido. Portanto, é muito complicado. Mas agora, vamos ver. Eu vou-vos mostrar outro exemplo de um computador que não chega a 500 euros. O que é que podem fazer? Porque o custo-benefício nos computadores gaming funciona assim. O mais caro de todos raramente compensa, em termos de puramente custo-benefício, raramente compensa comprar o equipamento mais caro que existe. Ele é um pouco melhor, mas vai-vos custar muito mais. E quando é ao contrário, quando é para gastar o mínimo possível, também costuma haver perda de custo-benefício. Vocês gastam só um pouco menos, mas vão ter muito menos desempenho. E eu vou dar um exemplo com outra configuração que eu tenho aqui, custa 488 euros, portanto 100 euros a mais sensivelmente. O que é que temos? Temos um processador que já não é um APU, é um quad-core da AMD também vai permitir bem fazer algumas gravações, e ele só custa 77 euros porque não tem gráficos integrados como o outro, é apenas processador. E portanto, a motherboard a mesma, são ambas compatíveis com este processador, mas já temos orçamento para uma GTX 750 Ti e só isto muda logo de patamar. Estamos a passar de um computador para jogar em 720p e não jogos muito pesados à partida, para um computador que consegue jogar qualquer jogo atual em 1080. Para jogar em qualquer jogo atual em 1080 nesta placa gráfica não vão poder jogar com as opções gráficas todas em ultra. Se quiserem atingir os 60 frames irão ter que pôr muitas coisas em médio, mas ainda assim com qualquer jogo atual, Battlefield, Assassin's Creed, Dying Light, portanto esses jogos mais pesados nesta placa gráfica vão correr sem problema algum em 1080p a 30, 40 frames se quiserem gráficos altos, 50, 60, 70 se quiserem gráficos médios, mas esta placa gráfica vai-vos dar conta de recado e é um patamar muito acima da anterior recomendação. Portanto, a memória, já não passamos a ter limitação de 4 GB, temos memória apenas 1600 MHz, mas tendo em conta que estamos a usar uma placa gráfica dedicada, já não faz diferença, 1600 MHz é mais suficiente para gaming e já temos 8 GB, portanto, os jogos que estão a sair agora não irão ter problema nenhum em correr aqui. A fonte é a mesma, porque aquela placa gráfica quase não consome energia nenhuma, 75 watts no máximo, a mesma caixa e o mesmo disco. Portanto, subindo 100 euros muda-se completamente de patamar. Agora, posto isto, eu percebo que 100 euros é muito dinheiro. 100 euros faz falta a toda a gente, não é? E portanto, é uma decisão que eu não posso tomar por ninguém, mas a pergunta sensata, se algum de vocês estiver a sentir isto, que
quer montar um PC, mas só joga CSGO e Minecraft, são jogos não muito pesados, tenho que pensar para vocês mesmos. Será que eu não jogo outros jogos porque não gosto, ou porque me habituei a jogar estes porque o meu computador atual não me permite jogar outros? Porque eu digo-vos por experiência própria, a partir do momento que entram em PC Gaming, começam a jogar em PC, e a partir do momento que começam a experimentar outros jogos melhores e veem o potencial de jogar em PC, a tendência é querer sempre mais. Isto é mau porque traz despesas, não é? Mas costuma ser um ciclo vicioso por norma, ok? Portanto, vejam bem quais são as limitações, quais são os sacrifícios que têm que fazer, se quiserem gastar mesmo o mínimo possível. Outro truque que podem fazer, mas não peçam ajuda para isso, é comprar algumas peças em segunda mão. Por norma, o processador não há problema em comprar segunda mão porque é muito raro um processador a variar. A caixa, tanto faz. Agora, disco, todos os discos morrem, não sabe como é que ele vem. A memória RAM quando deixa de funcionar é de vez, portanto não dá para propriamente saber se está a funcionar mais ou menos. É perigoso. Fontes de alimentação, não toquem em fontes de alimentação usadas, por amor de Deus. As fontes de alimentação, antes de morrerem, melhor, as fontes de alimentação já estão avariadas, já estão com problemas e podem ainda assim funcionar. Ou seja, isto liga, está bom, não está. As fontes de alimentação ficam com pequenos erros na transferência de energia, está-vos a dar cabo dos componentes lá dentro aos bocadinhos, ok? Fontes de alimentação, não têm dinheiro, esperam, comprem uma fonte de alimentação nova, ok? Se têm amor à vossa máquina. E portanto, é isto, é uma recomendação que eu nunca faço em condições normais. Há um PC Gaming por 400 euros, não há. Milagres não há, é caro, nós andamos aqui todos tesos, não sou eu que vou fazer milagres, ok? Agora, se realmente for apenas para jogos básicos, temos de ser realistas, não é preciso gastar 700 euros, 800, como viram, por menos 400 consegue-se montar uma máquina, consegue jogar muita coisa e ainda assim gravar. Portanto, resumindo, se não querem mesmo fazer outro tipo de jogos, gastem pouco dinheiro nisto e por favor tentem arranjar o disco se for para gravar, vão ver que não se arrependem, ok? E portanto era só, espero ter ajudado e como habitualmente, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.